Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. E nossa temática de hoje é o clima e o homem. Mas é importante a gente observar primeiramente alguns conceitos relacionados a clima e tempo. Acompanha comigo na tela. Clima é a condição mais duradoura em que se encontram e ocorrem os fenômenos atmosféricos. O clima é diferente do tempo, porque é mais estável, enquanto que o tempo é mais instável, mudando constantemente. Vamos ilustrar e presta bem atenção no que eu vou dizer para você, para poder entender isso que eu acabei de falar para todos vocês. Olha só, clima, se você disser, o clima é tropical. Então, até que os cientistas digam que ele passou por transformações e é outro clima, aí são décadas e décadas. Agora o tempo é por isso que ele é permanente, já o tempo ele é instável. É isso que quando você pensa em sair de casa, olha para cima, poxa, o tempo está muito fechado, está escuro, as nuvens estão densas, né? Então você já fica desconfiado, não sai. Esses dias, por exemplo, no mês de fevereiro, o tempo inteiro chovendo aqui na capital, e isso é mudança do tempo, por isso diz que ela é instável, ela muda constantemente. Horas você está vendo o sol, e em seguida, poucas horas depois, já ameaça de chuva. Existem vários tipos de clima, eles vão depender da localização geográfica dos lugares e de alguns elementos e fatores que interferem sobre eles. Então vamos ver agora daqui para frente os elementos e fatores que interferem no tipo de clima de um lugar. Os elementos do clima são temperatura, precipitação, entendido aí como chuvas, e a pressão atmosférica. Os fatores do clima modificam todos esses elementos aí que foram citados, que estão de laranja. Bom, vamos pela latitude, é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao Equador. Já vamos ver uma figura para ilustrar bem isso. Mas olha só o detalhe, presta bem atenção nisso. Áreas próximas ao Equador são mais quentes, das quais nós fazemos parte dela, é bom que saiba disso. E apresentam maior quantidade de chuva. Todo mundo tem conhecimento disso também. Mas as áreas próximas às regiões polares são mais frias e apresentam menor quantidade de chuva. Olha só a ilustração então que tenho para vocês. Bem ao meio tem uma linha do Equador, que você já deve ter estudado isso várias vezes em geografia, com a latitude 0 graus. Então nessa região aí é onde tem a maior incidência de raios solares. Então é aí onde tem mais calor, portanto mais evaporação e portanto mais chuvas. E quando você se aproxima da latitude 90 graus, 60 e 90 graus, onde está o Polo Norte, ou também ao sul, em relação ao Polo Sul, você também tem menor temperatura e também menor quantidade de chuvas nessas áreas. Vamos agora ver nessa ilustração, eu quero que você olhe na tela direitinho as figuras como elas estão ordenadas aí. Temos primeiro na parte mais baixa Santos, com altitude de 2 metros em relação ao nível do mar. A temperatura aí oscila na casa de 22 graus. Aí tem São Paulo, um caso típico aí com altitude de 800 metros, a temperatura é 20 graus. Veja que vai diminuindo a temperatura aí. Campos do Jordão, altitude de 1.700 metros e a temperatura baixou ainda mais para 18 graus centígrados. Por que que isso acontece? Vejamos então o que diz o conceito aí. Quanto mais alto o relevo, e aí no caso Campos do Jordão, mais frio o lugar. E quanto mais baixo, mais quente o lugar. Ou seja, quanto mais baixo, aí tem o caso de São Paulo, Santos, duas cidades aí, quanto mais baixo vai se tornando em relação ao nível do mar, então mais quente vai ficando. E isso explica, portanto, por que para nós aqui no Acre também nós sentimos muito calor. Porque em relação ao nível do mar, nós também estamos em uma região muito baixa.
E aí, a pressão atmosférica, que é um dos fatores que influenciam no clima, quanto mais alto o relevo, menor a pressão atmosférica. Olha para a figura aí onde está São Paulo, 750 metros de altitude. Então, como ele está alto, ele tem uma coluna de ar menor e, portanto, tem uma menor pressão atmosférica. Está dito aí, quanto mais alto o relevo, menor a pressão atmosférica. E aí, no caso de Santos, ao nível do mar, você tem uma maior coluna de ar e, portanto, uma maior pressão atmosférica nessa região. Maritimidade e continentalidade é um outro fator. Então, a distância ou proximidade das grandes massas líquidas influenciam a amplitude térmica. Continentalidade, alta amplitude térmica, e maritimidade, baixa amplitude térmica. Agora vamos ver a primeira figura. No caso aí, durante o dia, o mar envia para o continente massa de ar fria para compensar a região do continente que está quente. Já durante a noite, no segundo quadro, que a seta vai em direção do mar, do oceano, nós temos a seguinte situação. Quando à noite o continente começa a se resfriar, então se libertando da massa de ar quente, que passou o dia inteiro o Sol com seus raios solares, então ele tem que dispersar essa massa de ar quente para o oceano. Então você vai ver aí o efeito da continentalidade e da maritimidade nessa regra das setas que você está olhando aí na tela. Fatores do clima em relação às correntes marítimas. Então você vê na legenda corrente marítima fria em cor azul e corrente marítima quente em cor laranja. Então veja que para manter o equilíbrio da temperatura mundial existe uma troca de energia das duas partes, tanto corrente marítima fria como corrente marítima quente. Olha só. Corrente marítima é o movimento das águas de mares e oceanos das áreas mais aquecidas até as áreas frias do planeta ou vice-versa. Então, as massas de ar fria se deslocam em direção tanto do Polo Norte como do Polo Sul, como também as massas de ar fria se deslocam em direção às regiões mais quentes, como é o caso da linha do Equador que nós vimos anteriormente. Então, pode ser quente ou fria de acordo com sua região de origem. Vejam aí que na América está circulando com maior intensidade as correntes de massa de ar quente. Já na Antártica e no Oceano Glacial Ártico você vai ter uma circulação maior de corrente de ar frio em função de serem os polos frios do planeta. Quanto às massas de ar, é um volume de vapor de água que se desloca na atmosfera. De acordo com seu local de origem, podem ser quente ou fria. É reguladora do clima e modifica eventualmente. Eu queria que você olhasse com destaque na região amazônica uma sigla que está escrita MEC, M-E-C, que o significado dela é massa de ar equatorial continental. Vejam que essa primeira figura aí, que está escrito verão, mostra que essa massa de ar ela se desloca para várias regiões do país, incluindo para a região norte. E aí onde a gente pode perceber a presença dos rios voadores. Grandes massas de ar quente são deslocadas para o Brasil inteiro e até mesmo para países próximos na América do Sul. Já no inverno, olha o detalhe onde está esse MEC, massa equatorial continental. Ele já reduz a sua influência, porque ele passa a sofrer influência agora da massa polar atlântica, MPA. Olha, bem lá no sul do Brasil está a bolinha MPA. Bem como passa a influenciar em todo o Brasil os alísios do Sudeste. Então vejam que o MEC aí, o MEC, massa equatorial continental, está bem recolhidazinha aí. Em outras palavras, está sem moral aí. Quem está exercendo aí maior influência vai ser a massa polar atlântica e os alísios do Sudeste. Bom, os tipos de clima você vai ter aí tropical, continental, o seco, moderado e o polar. Cada um deles vão ter as suas subdivisões que depois você pode muito bem pesquisar para entender de que forma todas essas massas de ar que vimos anteriormente nas figuras que falamos aí,
tem influência nos climas de cada um desses continentes ou de países em especial. Com isso, nós entramos no nosso exercitando. Presta bem atenção nas questões, que eu quero que você acerte as duas questões que preparamos para você para hoje. Olha só, em relação aos tipos de clima no Brasil, marque qual clima abrange uma porção maior do território e melhor caracteriza o país. Letra A, seria o clima semiárido que predomina no país inteiro? Letra B, clima equatorial? Letra C, clima subtropical? Letra D, clima tropical? Ou letra E, clima desértico? Fez a sua escolha? Analisou bem? Então quem respondeu a letra D está certo! Quem predomina no país é o clima tropical. Muitas músicas, muitas poesias são feitas em cima dessa resposta que fala que o Brasil é um país tropical. Vamos para a segunda então. O que mais há na Terra é paisagem. Não faltam cores a esta paisagem. Tem épocas do ano em que o chão é verde, outras amarelo e depois castanho ou negro. Olha que tem 4 características distintas aí. Não se perda nessa informação importante para poder acertar essa questão. O Brasil apresenta a maior parte de suas terras na zona intertropical da Terra, o que resulta em climas que não apresentam as 4 estações definidas. Porém, foge a esta consideração apenas o clima. Qual desses climas no Brasil que foge toda essa regra que nós estamos na maior parte do clima intertropical? Então seria qual letra? Letra A, equatorial. Letra B, tropical de altitude. Letra C, subtropical ou também considerado como temperado. E letra D, tropical litorâneo. E aí fez uma análise? Qual é a exceção desse texto aí que corresponde a uma das alternativas? Então, se você respondeu a letra C, tá certo! Muito bem! Então, toda aquela região, os estados da região sul apresentam características de vegetação temperada, como nós vimos as características acima, que o chão uma hora é verde, outra hora fica amarelo, outra hora é castanho ou negro. Então você vai ver essas características porque mostra que na região sul, em função de característica de um clima subtropical ou temperado, vai apresentar as 4 estações do ano, coisa que não é possível a gente perceber isso aqui no estado do Acre, porque as estações não são bem claras, não são bem definidas. Com isso, então, nós encerramos a nossa aula de hoje. Se você quiser acessar esse conteúdo ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar a plataforma Eduque. Então, até a próxima!